Boa noite a todos e a todas e a todos que estão nos assistindo essa noite. É um privilégio mais uma vez com vocês aqui. Fazia tempo que a gente não se via, desde o ano passado. Espero que todos tenham passado bem as festas de final de ano, que 2023 tenha começado bem, né? Janeiro que foi interminável, né? Mas enfim, acabou. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui nessa noite. Essa vai ser a última vez que nós vamos transmitir aqui pelo Facebook. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a transmitir pelo YouTube. Então, muito obrigada a todos, a todas, por mais uma vez estar com a gente aqui. Nessa noite especial, eu tenho aqui a companhia do professor Cláudio Lopes. A gente estava aqui conversando nos bastidores, também um professor sofredor, como eu. A gente sofre, mas a gente adora, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Eu nem vou apresentá-lo, professor, eu vou deixar para que você mesmo se apresente para o pessoal. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir essa noite aqui conversar sobre um tema tão importante, tão atual, né? Que é a questão de que injúria racial também é racismo, né? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Tânia. Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria muito grande, uma honra mesmo, ter recebido esse convite para estar com o pessoal, não é, Danã? Quando eu recebi o convite, né, para fazer parte do grupo, eu perguntei para minha companheira, para a Diva Rigato, falei, Diva, mas espera lá, vamos lá, vamos falar sobre... Eu me preocupo muito com o lugar de fala, né? A universidade pública faz a gente pensar nisso. Eu falei, Diva, eu não sou mais advogado, né? Eu fiz uma opção de vida pela docência, eu me encontrei, como eu falei para a Tânia, né, na docência, e agora, já há 14 anos na docência de ensino superior público, eu vou fazer 23 agora em abril de magistério superior, mas eu realmente me encontrei. Então, assim, é complicado para mim, porque o meu lugar de fala, queridos, queridas e queridas, é sempre indireto, né? Como boa parte do povo brasileiro, uma parte relativamente grande do povo brasileiro, eu tenho aí eu venho de um encontro, eu digo de raças, de amores, de lutas, né? A mamãe já falecida era preta, bisneta de escrava de fazendas do sul de Minas de café, e papai era filho de espanhóis. Inclusive a minha avó materna era espanhola mesmo. Meu avô paterno ele já era brasileiro, mas filho de espanhóis. Então, assim, tudo aquilo que eu sempre procuro falar sobre racismo, eu parto do seguinte princípio: não basta falar de racismo, é preciso marcar posição antirracista. E nesse ponto eu sigo muito de perto alguns amigos que estão no movimento negro aqui em Três Lagoas, principalmente o professor Guilherme Tomazelli, que é um estudioso, né, da área, ele está no Instituto Federal, e ele sempre faz essa fala. Não basta falar, eu não sou racista, ou eu condeno o racista. É preciso ter ações diárias antirracistas. Né? Até porque daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas coisas importantes dessa mudança legislativa, e eu vou tentar não ficar no juridiquês, gente. Então, o meu lugar de fala, como eu disse para a Diva, primeiro, não sou mais advogado e dificilmente vou voltar a sê-lo. Eu devolvi a minha OAB por entender que o meu caminho era outro. E segundo, que quando eu digo, eu tenho algum lugar de fala, é um lugar de fala secundário, é um lugar de fala indireto, é um lugar até eu não digo de mero espectador, porque todas as vezes que nós evidenciamos ou sofremos racismo, quando eu digo nós, é eu e minhas duas irmãs, ok? Isso acontecia porque estávamos com mamãe, não é? Ou estávamos com mamãe e papai numa cidade do interior de São Paulo, na década de 70 e na década de 80, e eu só pude entender o que era, vamos dizer assim, de certa forma, racismo, quando já adulto, precisei fazer terapia, e aí você faz a terapia de regressão e um monte de coisa começa a aparecer. Começa a fazer sentido, eu digo, né? Então é isso. Eu sou professor. Nesse mês, professora Tânia, e queridos, queridas e queridos, eu fui promovido a associado 1, que é o grande salto na carreira acadêmica, né? É algo que a gente, nossa, espera como um náufrago, conta na folhinha e tal. Eu estou há 14 anos na Universidade Federal, como eu disse, eu trabalho basicamente com pesquisa na área de ciência penal, eu trabalho com direito penal, parte geral, alemão,
é o direito penal duro, Hans Werzer, Günther Jacobs, Roxin e alguns outros, né? Trabalho também com autores espanhóis e brasileiros, fundamentalmente. E eu, no momento, estou numa missão, uma epopeia, em que eu pretendo substituir nas referências bibliográficas do curso que leciono aqui em Direito Penal, eu quero substituir metade das referências, pelo menos por autores nacionais, e dentre esses autores nacionais, quero dar destaque para mulheres e mulheres pretas. Essa é uma busca que eu estou incessantemente fazendo. Na área da ciência penal, a gente identifica um machismo muito grande e a gente aqui e ali consegue encontrar, e olha, espetaculares. Então, eu dependo também de avais aqui da coordenação, do núcleo docente estruturante, mas é um caminho sem volta esse, sabe? A gente precisa oxigenar, a gente precisa ser antirracista até dentro da academia, essa é a verdade, né? Então, eu trabalho com ciência penal, mas trabalho hoje, 90% ou mais do que eu faço é com conflitos socioambientais, que é o meu doutoramento, né? Eu trabalho aqui na região das papeleiras, das indústrias de celulose. As duas maiores do mundo estão em Três Lagoas, não é? Uma fica acima de uma barragem e a outra fica abaixo da mesma barragem, muito próximas. Então, a gente sabe que mais dia, menos dia já está dando ruim, mas vai dar pior. Então, a gente está tentando criar isso. E dentro da linha de conflitos socioambientais, eu falo um pouco e tenho começado a pesquisar sobre racismo ambiental, que é algo que estava na Fiocruz, eu conheci, a professora Tânia também, que se chama, e achei interessantíssimo como você pode identificar na área ambiental também ações e até omissões racistas que afetam populações muito específicas, seja no Brasil, seja no mundo. Professora Tânia, é isso, estou à disposição. Que bom. Então, para a gente começar essa nossa conversa, recentemente a gente sabe que teve uma alteração na questão da lei de racismo, né? Foi agora, acho que foi 11 de janeiro, né, professor, que foi feita a alteração, porque havia essa discussão sobre, né, a questão da injúria racial e do racismo e tudo mais. Mas para a gente começar essa conversa tão importante, eu acho bacana que o professor definisse, se alguém ainda não souber, né, professor, talvez as pessoas ainda não saibam, o que é o racismo, né? A gente pode dizer juridicamente o que é, né? Porque talvez as pessoas tenham algumas pessoas que assistam aqui possam não ter esse conhecimento jurídico também, né? Sobre o que é o racismo juridicamente falando. Então, eu vou pedir para o professor, doutor, que explique para a gente, então, o que é o racismo. Né? Na verdade, a gente não tem como limitar a definição ao aspecto exclusivamente legal ou jurídico, porque a própria normativa, ela bebe em outras fontes. O racismo, acima de tudo, é discriminação. Então, se a gente tivesse que resumir o que é racismo numa única expressão, numa única palavra, o racismo é discriminação. Mas racismo também não é preconceito? Hoje, sim. Hoje, o racismo também é preconceito, não é? O racismo também é visto como preconceito e não apenas como uma mera ofensa, uma mera injúria. Mas a palavra mais evidente, mais significativa, mais completa para definir o racismo é a discriminação, que pode se dar nos mais variados aspectos. A discriminação, por exemplo, no acesso a um local público ou privado. Eu me recordo, eu venho do interior de São Paulo, e eu não vou citar o nome, porque eles já superaram isso na década de 80, mas até a década de 70, na minha cidade natal, havia alguns clubes, desses clubes que você tem natação, enfim, e havia um clube que era um clube de elite, e nesse local as pessoas pretas só poderiam adentrar como empregados. Eles não tinham acesso, ainda que tivessem muito poder aquisitivo, não é? Eles não tinham acesso a esse clube, eles não eram aceitos nesse clube. Isso fazia com que eles fossem para 2 outros clubes da cidade, porque tem toda aquela questão cultural, social, que as pessoas querem se irmanar, querem... Chega a época do carnaval, chega a época das festas, chega a época dos bailes, né? A minha cidade é uma cidade que gosta muito de baile, enfim. E aí, até a década, se não me engano, até 1975, eu tinha 6 anos, e eu estranhei muito uma conversa do meu pai com a minha mãe falando do meu tio, que é irmão do meu pai, em que ele tinha se surpreendido porque
ele foi até o local e levou consigo um amigo. Acho até que era um cliente da oficina deles, e esse amigo era preto. E ao chegar no local, era um ambiente público, o ambiente era pagar e entrar. E ele chegou já, tirou a carteira, pagou o dele, o rapaz foi tirar a carteira e pagar. Não, o senhor não pode. Então, o racismo, acima de tudo, ele é a discriminação, que pode se dar no ambiente social, cultural, esportivo, mas também pode se dar no ambiente profissional. Nós estamos agora com eu estava acompanhando o Instagram agora, no final da tarde, um arquiteto bem situado e tal, é preto, ele está reclamando com o empresário, dono da construtora, do imóvel dele, que está uma lástima, recém-adquirido. E ele foi ofendido. A pessoa o chamou, né, muito entre aspas, de macaco, né? Eu estava lendo isso, parei de ler, escrevi inaceitável, intolerável, tal, desci abaixo, um jogador de basquete brasileiro, joga num time da Alemanha, estava jogando na Espanha, e ele foi ofendido e a câmera pegou, quando a senhora espanhola, ela, em espanhol, ela o chama, né, o ofende com a palavra mono, né, que é macaco em espanhol. E ela foi flagrada. Agora, não sei como é que a legislação espanhola trata isso. Se fosse aqui no Brasil, nós já estamos diante de uma nova figura delitiva. É uma figura delitiva que se traduz agora numa, vamos dizer assim, numa nova forma de se perseguir criminalmente os racistas. E já não era sem tempo, né? Mas então é isso. Racismo, acima de tudo, é discriminação. Certo. Sim, e a grande questão que as pessoas às vezes dizem para a gente, né, professor, que hoje em dia tudo é racismo, que hoje em dia tudo fazem até falando fazendo uma crítica ao politicamente correto, né? Uhum. Porque muitas vezes, como bem disse o professor Silvio, o racismo ele é muito estrutural, né? Então a gente mesmo a gente é racista sem se dar pela coisa às vezes, né? Porque a gente foi criado daquela forma e às vezes a gente tem que estar pensando nas nossas atitudes e se corrigir também, né? Por isso a importância de não só, como o senhor já tinha falado, não é só não ser racista, é mais do que isso, é ser antirracista, né? Realmente essa grande importância. E a gente pode perceber, né? Claro, existem muitas formas da gente perceber esse racismo na nossa sociedade, mas o senhor poderia dar uns exemplos de que forma esse racismo costuma se manifestar na nossa sociedade? Perfeito. Eu vou fazer, então, um breve relato pessoal meu. Como eu disse, eu, quando saía no comércio, né? Geralmente você vai com a mãe fazer uma compra. Eu sou o mais velho, né? Dos irmãos. Eu nunca entendi muito bem isso, como eu disse, isso só veio à tona quando eu fiz terapia, já adulto, né, no primeiro casamento. E na terapia, numa das regressões, eu tive uma volta ao meu passado e as cenas que estavam guardadas, que era o fato de que muitas vezes eu entrava numa loja, num mercado, numa farmácia, na época não tinha essas lojas de 1,99, mas as lojinhas que tem aqueles corredores, como se fosse mercado, com a minha mãe, ou eu, minha mãe e minhas irmãs, e no momento que minha mãe pisava na loja, funcionário ou funcionária da loja, ou funcionários, eram destacados para nos seguir. E eu não entendia aquilo, porque eu devia ter alguma coisa perto de 8 anos, né? Isso só veio realmente fazer sentido para mim, eu já tinha aí perto de 30 anos. 30 para 32 anos, isso veio a fazer sentido para mim, porque foram imagens que ficaram marcadas, né? Então, uma das modalidades de racismo a gente identifica quando, eventualmente, no comércio, não é? Existem certas providências que são tomadas sempre contra determinadas classes ou raças ou categorias de pessoas e não são tomadas em detrimento de outras. Eu sempre falo para as pessoas, quer fazer um teste? Bota um terno e gravata legal, as mulheres coloquem aí um taiezinho bem caprichado de linho puro, ok? E saiam para a rua para você ver quantas vezes vocês serão abordados por policiais militares ou civis. Você pode estar num dia quente, com sobretudo e cheio de bombas de C4 por baixo, que ninguém vai te parar porque tu está muito bem vestido. A menos que você seja preto ou preta. Aí a chance de parar é grande mesmo, estando bem vestido. Então, essa é uma das modalidades. Uma outra modalidade, e aí isso eu até falei outro dia com um promotor de justiça amigo meu, ele veio do Sul, está aqui. Falei, Moisés,
As pessoas perguntam para mim o que eu entendo por racismo. Então, eu acho que o sofrer o racismo ele é muito individual, ele não é só coletivo, né? Então, o racismo, para mim, ele é o olhar. Por que eu digo isso? Porque a minha infância toda, como eu disse, eu era o mais velho, a minha infância toda, eu via as pessoas olhando para a minha família com olhar de reprovação todas as vezes que essa família saía completa. Papai, branco, descendente de espanhóis, mamãe preta, o filho mais velho, pardo, a filha do meio, parda, e a filha caçula, branca, loira. Não é? Então, assim, todas as vezes que as pessoas nos olhavam, o olhar público, olhavam para papai, olhavam para nós, olhavam para a mamãe, e alguns até meneavam a cabeça, do tipo assim, onde que esse cara estava com a cabeça de se unir a uma mulher preta, não é? Então, assim, para mim, o racismo é muito o olhar. Eu vejo esses olhares racistas diuturnamente em espaços públicos aqui na minha cidade, no meu estado, quando eu saio para a rua, quando eu vejo outras pessoas que estão no ambiente público, no ambiente social, que estão ali, na verdade, realizando o seu papel social, e muitas vezes é um papel social relevante, é um papel social importante, é um papel social que, acima de tudo, lhe é de direito, as pessoas olham e o olhar dessas pessoas é um olhar racista. Então, essa é uma das manifestações. Outra das manifestações, não fui eu que inventei, mas recentemente, de novo, eu no Instagram, um cabeleireiro, salvo engano, de São Paulo, um rapaz jovem, bonito, de, assim, presença, né? Todo arrumado, tal, dizendo que foi pego numa rede social dizendo que no salão dele ele não contratava petista, esquerdista, desculpa, gente, veado e preto. Isso é racismo. Isso é o racismo que se aproxima muito do neonazismo, se é que não é neonazismo. Ou, como eu poderia dizer, a gente saiu um pouquinho da linha racial do preto para ir também para a questão da xenofobia. Né? Nós temos um deputado federal pelo Rio Grande do Sul, eu não guardei, Maurício, acho que é Maurício Macron, um negócio assim, que recentemente, numa live, ele e a esposa começaram a enxovalhar o povo nordestino, mais especificamente o povo da Bahia. Isso é racismo, gente. O Leonel Rad, que é meu amigo, já postou lá na rede social e foi até a delegacia de polícia e fez a representação pela instauração do inquérito policial por racismo. Então, o racismo também é a fala, o racismo também é gestual. E aí, assim, o que tem me preocupado muito ultimamente, porque esse racismo de fala, de gesto, de palavrão, de ofensa, de negar direito à pessoa com base na raça ou na origem regional dela, ele é mais explícito. Tem um racismo que ele é velado, esse é o mais perigoso, que eu chamo de racismo pela omissão. Onde é que eu vejo muito racismo pela omissão? Eu vejo o racismo pela omissão sendo praticado todos os dias por pessoas que percebem atitudes racistas em outras pessoas e não são capazes de enfiar a mão nessa colher. E eu sempre me lembro de Martin Luther King, que diz que quando a gente se cala, a gente está fortalecendo aquilo. E nós não podemos nos calar. Então, o movimento mais importante que deve haver hoje no Brasil e no mundo é o movimento antirracista. É o movimento antifascista. É o movimento antineonazista. A gente não pode ser tolerante com essas manifestações. É isso, professora Tânia. Muito bem colocado, professor. Você sabe que durante o ano de 2021 a gente fez um programa com a ANAM, e esse programa chamava Metanoia, e a cada programa vinham 4 colegas, né, advogados, sempre advogados, em geral, né, a gente teve algumas exceções, mas em geral vinham advogados. E os relatos deles, sendo advogados, né, pessoas né, que conhecem os seus direitos, que têm fala, né, que são escutados, né, pelo judiciário, muito diferente de uma pessoa muito simples, que não sabe ler, que não sabe escrever. E eles fizeram relatos de manifestações racistas nas vidas deles,
que eu nunca imaginei que, por mais que eu imaginasse que o racismo também os afetava, óbvio, eu não era tão inocente, mas eu não imaginava que era num grau tão forte, né? Realmente essas manifestações racistas são muito fortes, né? E A aí, impunidade diante de... favorece, né? A impunidade Sim, favorece. Né? E algo que a gente ainda vai falar, né, que é o racismo recreativo, a construção estrutural, e eu digo até institucional, do racismo recreativo no Brasil, ela se prestou um desserviço muito grande para a causa antirracista, né? Porque tudo vira, não, eu estava brincando. Aliás, virou moda, né? Não, eu estava apenas brincando. Pode continuar, professor. aproveitando que o professor tocou, vamos falar do racismo recreativo, então, já que a gente já Vamos, tocou do vamos. assunto, né? Porque Uhum. realmente tem aquela máxima dos humoristas Sim. de acharem que eles têm uma liberdade de expressão diferente de outras pessoas, porque Uhum. faz parte do humor isso, né? Como se eles fossem pessoas diferentes, que também não Sim. tivessem limites dentro da lei, né? Então vamos falar, já que nós já tocamos Vamos. no assunto, vamos falar sobre o Eu, racismo eu vou falar recreativo. de novo da minha vida, né? Eu tenho um primo que é a pessoa mais inteligente da família, que é medido no início da adolescência, com 12 anos, de 212. É um monstro. E ele é pastor evangélico, mestre em ciências da religião, com doutorado em ciências da religião interrompido por questões pessoais, e agora ele está terminando o doutorado em psicologia, né? Ele também é psicólogo. E eu conversava muito com o Flávio, porque evangélico, eu não sei se eu sou ou era, tá, gente? Porque esse momento de 4 anos de Bolsonaro, aquele evangelho em que o Jesus foi trocado por um tal de Jair não me desce. Então, eu não consigo mais frequentar. Peço desculpas se alguém for evangélico aqui, mas as pessoas me perguntam se eu creio em Deus. Eu falei, nele eu creio. Eu tenho certeza que ele não acredita na gente mais. Estou falando os evangélicos, depois do que aconteceu, né? Enfim, mas eu conversava com ele na igreja que a gente cresceu junto e frequentou, havia pouquíssimas pessoas pretas. Na mocidade inteira era meu primo e uma outra moça. Um grupo de, sei lá, 160 jovens. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre o quanto ele sofreu do racismo recreativo. E aí ele vai falando e eu vou lembrando das cenas, né? Ele, por ser preto, o apelido dele era Preto. E era um apelido até carinhoso, tal. Mas eu me lembro de vários dos nossos irmãozinhos da igreja, jovens, adolescentes, tal, que faziam piadas as mais escabrosas, né? Do tipo, não vai dar para sair hoje à noite, hoje é domingo, eu não vou sair não, que amanhã eu preciso trabalhar, amanhã é dia de branco. Isso é um racismo recreativo, né? Ou então, aquilo que a gente sempre via, né? A gente, jovem, né? A gente vivia correndo. Principalmente jovem quebrado, né? Porque nós somos de família muito humilde, então nós não tínhamos carro, nem o carro do pai. E então a gente vivia correndo, porque tinha que pegar o ônibus, era o último ônibus, então se perdesse tinha que andar 10, 12 quilômetros a pé e tal. E os colegas falavam para ele, né? Cuidado, hein? Preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. E ele estava relatando isso para mim, e aí ele vai relatando, e as pessoas estão vivas ainda, existem, sabe? Estão na faixa dos 50 anos como nós. E eu falava, nossa, Flávio, cara, você fala, parece que eu estou no momento, sabe? Então, o racismo recreativo, na verdade, eu até entendo que ele é mais grave. O racismo recreativo deve mesmo ser punido e mais severamente. Por quê? Porque o racismo recreativo ele é um reforço estrutural para que não haja, vamos dizer assim, um caminho que eu entendo que é sem volta, que é do estabelecer a dignidade humana sem precedentes. Nós continuamos tendo uma dívida histórica com os pretos e pretas desse país que não foi paga. E só para terminar essa parte do racismo recreativo, que é importante, eu estava na UF lá, no campus do Graguatá, na beira da Baía da Guanabara, numa aula de sociologia com um professor judeu. Ele chega a ser rosa, de tão branco. E o Friedman, uma pessoa fora de série. E nós estávamos 15, 16 alunos na aula do doutorado, e a aula era sobre Max Weber. Ele chegou e falou, não, hoje nós não vamos começar a aula falando sobre Max Weber, nós vamos falar sobre racismo, sobre cotas raciais. E aí ele pediu que cada um desses alunos falasse, era a favor ou contra cotas. E algumas pessoas falaram, cotas raciais não fazem sentido. Cotas sociais, né, questão financeira, até faz sentido. E começou a falar. E eu não sei por que cargas d'água, eu não era o último, mas fiquei por último. E falei, você, Cláudio, o que tem a dizer? Eu falei, professor, vou falar de mim.
Eu sou tataraneto por parte materna de uma escrava. Minha mãe era preta, a vovó era preta, a bisavó que eu não conhecia era preta. Fui falando. E eu falei, eu não sou preto, eu sou pardo. Até quem entenda que eu seja branco, recentemente vieram conversar comigo, falaram, olha, eu me auto-identifico como pardo, né? Quem me definiu, eu não sabia, né, que eu tinha cor, quem me definiu a cor foi o exército, quando eu fui servir. Né? O sargento olhou para mim e falou, você não é branco, você é pardo. Enfim, mas eu já me auto-identificava como pardo. E eu falei assim, eu sou a primeira pessoa dessa geração de pessoas que vem do lado materno, de uma tataravó escrava, a atingir um doutoramento. E eu falei assim, não serei o único, isso eu sei, né? Meu primo já estava buscando o segundo doutorado dele, vamos dizer assim, né? O primeiro ele teve que suspender. E eu falei assim, mas veja bem, é difícil falar contra cotas raciais, inclusive na área profissional, de concurso público ou acadêmica, quando você tem numa sala 16 pessoas e nenhuma delas é cotista, não tinha um único negro, uma única preta na sala. E aí o professor falou assim, entenderam por que eu pedi para a gente conversar um pouco sobre isso? E aí a gente foi olhar, né, naquele programa de mestrado e doutorado, um programa no... Gente, Rio de Janeiro. Dá uma olhada no índice de população preta no Rio de Janeiro, comparada com os demais, amarelos, brancos, pardos. Você entendeu? É o Rio de Janeiro. E nós percebemos que no curso todo, pelo menos naquele momento, acho que era 2015, nós tínhamos 2, um aluno e uma aluna pretos. Inclusive o aluno era cego. Então, assim, o racismo recreativo, ele se presta a um reforço estrutural do racismo que deveria mesmo, como de fato está sendo punido agora, mas deveria ser punido com muito mais intensidade. Porque ele, de certa forma, ele permite aquelas zonas de conforto, de exclusão da punição. Não, peraí, você não entendeu. Eu não falei sério. Essa é a grande desculpa do racista. Não, eu não falei para valer. Eu estava apenas brincando, né? Onde já se viu, é só uma brincadeira. A violência contra a mulher também começou as ameaças verbais, não, era só uma brincadeira. Não é? Então é isso. Sim. Eu fico escutando esses relatos que você faz, Cláudio, e eu fico pensando, você acredita que o exercício da tolerância com as diferenças, né, pode admitir que uma convivência pacífica com essas atitudes racistas? Então, eu estava, inclusive, pensando sobre isso, Tânia, porque, assim, o regime democrático é o regime das minorias, é o regime de tolerância, é o regime que você respeita as diferenças, não é? Mas eu sempre entendo, mesmo a própria democracia, ela tem limites intrínsecos e extrínsecos. A democracia, ela não pode tolerar nenhuma forma de atentado contra a sua sobrevivência. Então, se nós levarmos a questão da democracia no ambiente racial, não é? Para essa luta antirracista, não pode haver tolerância contra nenhuma forma de manifestação racista. Seria uma contradição insolúvel, não é? Você não tá, nós somos contra o racismo, mas nós admitimos, por exemplo, que pessoas pensem de forma racista, desde que elas não, grosso modo, não promovam ações racistas. Não, manifestação de pensamento racista não pode ser tolerada. Porque isso não tem a ver com diferença, pelo contrário, é o tipo de atitude que vai tentar aniquilar a diferença. O nosso modelo antropológico brasileiro foi muito mal construído, já desde Florestan Fernandes, né? É um modelo muito ruim, é o modelo do bom selvagem, é o modelo... Não, nós somos todo mundo irmão aqui e tal. Esse modelo sempre se prestou um péssimo serviço no tocante ao reconhecimento das diferenças e de você, eventualmente, identificar setores, sejam eles, né, no nosso caso, raciais, ou setores classicistas, para efetivamente conferir a esses setores a dignidade que eles precisam. A dívida com o povo negro nesse país não foi pago. Não foi paga. E eu não acredito que nós vamos sequer diminuir essa dívida em 50% nos próximos 150 anos. É uma dívida incomensurável. Por isso que eu falei, eu preciso pensar
em mudar as referências bibliográficas do curso de Direito Penal, pelo menos nas 3 disciplinas que eu leciono, eu quero mesmo substituir por autoras pretas. Tenho conversado com algumas delas, porque o próprio mercado editorial já é um inferno para as mulheres, vamos ser honestos. Se for mulher e preta ainda, aí que não entra. Eu mesmo tenho dificuldade de entrar no mercado editorial, estou numa luta para publicar a tese, né? Então, assim, não é tão simples, né? A gente tem que... o que a gente não pode é ser ingênuo. Achar que as coisas vão se encaixar porque a sociedade está em franca evolução, ela caminha para o melhor. Bom, dia 8 de janeiro nos disse o contrário. Eu nunca imaginei que o esgoto fosse tão cheio. Porque aquilo é esgoto. Só da minha cidade partiram 3 ônibus. As pessoas chegaram num ponto que elas estão se vangloriando de terem conseguido sair com uma medida restritiva aí, né? Tornozeleira eletrônica, estão se vangloriando de estarem usando tornozeleira eletrônica por terem praticado crimes. Eles não se sentem criminosos. Os racistas, gente, eles não acham que é errado ser racista. Por isso que não pode haver tolerância, professora Tânia. Não tem como conviver. É como se a gente falasse, vamos ver o ponto de vista do nazista? Vamos ver o ponto de vista do estuprador, do pedófilo, Sim. né? Vamos ver o ponto de vista do fascista. Não tem ponto de vista, não interessa o ponto de vista dele para a sociedade, né? Ele não tem esse direito, né? Ele não pode ter lugar de fala, a não ser que nós intencionalmente cheguemos à conclusão que é melhor partirmos para a guerra de todos contra todos, para a barbárie. Aí sim, cada um tem o seu lugar de fala. Mas o lugar de fala, ele está muito limitado. Ele é limitado pela dignidade humana. Não tem quem consiga me comprovar que aquilo que aquele deputado federal e a esposa dele disseram em rede social, numa live, que aquilo não é racismo. A forma como ele se referiu ao povo baiano, à Bahia, sabe? E Nietzsche, além de tudo, tem ali, não é só discriminação, não é só preconceito, tem ali um componente muito grande de ignorância completa, de não saber o papel que a Bahia, que os pretos e pretas da Bahia representam, eu não vou nem dizer para a questão cultural nacional, não é? Para tudo no Brasil. Então, assim, não dá para ser tolerante com esse tipo de coisa. Não podemos ser tolerantes. Foi a tolerância no início do século passado que fez ascender ao poder um monstro chamado Hitler, que fez ascender ao poder um outro monstro chamado Mussolini. Foi a tolerância. E quando eles acordaram, já era relativamente tarde, né? E o prejuízo para o mundo foi incalculável. Fora o fascismo da Espanha, de Portugal, o fascismo cresceu muito na Europa, muito. Né? E nós estamos numa segunda onda fascista, né? Nós estamos vivendo essa segunda onda fascista, que, salvo engano, os historiadores identificam que o surgimento dela se deu na década de 90, quando, pela via eleitoral, emerge um extrema-direita na Áustria, né? Ele sobe pela via eleitoral e aí ele começou ali, vamos dizer assim, na Áustria, e ele caminha para a Alemanha, Bom, na Alemanha sempre ficou latente, né? Agora que eles se deram conta do tamanho do problema, né? Mas é isso, não dá para achar como uma mera diferença esse tipo de pensamento, de vivência de vida, de experiência de vida. Não dá. Sim. Você sabe, você falou da Alemanha, eu tive uma experiência lá em Berlim, que foi, eu fui fazer um tour pela história do fascismo. O Bolsonaro tinha acabado de assumir, isso foi em 2019, agosto de 2019. Fazia 8 meses, né, que ele tinha assumido aqui no Brasil. E eu tinha 2, assim, eu escolhi um guia, eu falei, nossa, parece um professor meu, eu escolhi ele para ser o nosso guia. Aí fui. Ele estava muito simpático, aí quando ele juntou o grupo, perguntou de onde a gente era, eu falei que era do Brasil, eu já percebi que ele mudou comigo. Naquela hora, ele já mudou o tratamento comigo, ele não olhava mais para mim, ele não falava mais comigo. E, enfim, aí foi. E quase no final do tour eu encontro a estátua do Karl Marx, eu vou lá tirar uma foto, quando eu volto ele está falando que a família dele tinha sofrido muito com o comunismo, tá, tudo bem, né? Até aí, eu entendo. E aí fomos, quando terminou, só era eu do Brasil e o restante era da Argentina, da Espanha, do Chile, né? E ele falou assim, porque nós, os espanhóis e os latino-americanos, daí ele olhou bem para mim, não todos, somos absolutamente contra o fascismo. Querendo dizer que eu, né, brasileira, era fascista, né?
Então eu tive. E eu falo muito mal espanhol, eu entendo bem, mas eu falo muito mal. Aí sabe quando você fala assim, puxa, eu não vou responder ele, porque ainda vou passar por idiota, né? Devia ter respondido em português mesmo. E, e eu acabei não respondendo ele, fiquei meio arrependida de não ter respondido, né? Que ele estava Mas sendo ele imaginou que preconceituoso você era comigo. bolsonarista pelo fato de estar ali? E de eu ser brasileira, mas eu fui fazer o quê então pela história do fascismo? Fui lá questionar, né? Então, assim, para você ver Vocês o foram que visitar o túmulo do Hitler? é que não tem, né? Ainda bem. Não tem, é. Não, mas E a olha, Alemanha fez muito bem a lição de casa, que foi não sim, ter lá, não se admite lá, né? Se você sim, fizer o claro. cumprimento nazista, você vai preso na hora, não tem conversa, não tem que eu tô saudando a bandeira, né? Mas Como é que eu te falei, fizeram. aqui no Brasil, esse lance do Florestan Fernandes foi muito forte. Do Bom Selvagem, daquele cara que é o malandro. Então a gente, assim, todo mundo convive muito bem, que tudo isso que falam por aí só acontece lá na Alemanha, acontece lá nos confins do mundo, não acontece aqui. Isso camufla. É esse racismo camuflado. Né? Eu falei que nós só temos uma vantagem dos 4 anos desgraçados, desculpa o termo, de Bolsonaro no país. Ele permitiu, ele encorajou que saísse do esgoto uma gente. Meus Nossa, amigos, minhas amigas, meus amigos. Olha, eu tive que cancelar amizade, não é só virtual, amizade de infância. Tudo eu falei dois. do meio evangélico. Gente, eu tava, né? Óbvio, você acaba adicionando, porque eu estou morando distante, acaba adicionando aquele povo do interior de São Paulo que cresceram comigo dentro da igreja, escola dominical, sabe? Cantando, Deus é amor, eu sou uma florzinha de Jesus, cara, não dá. E de repente essas pessoas começam, sabe, a pregar o armamentismo, a pregar a destruição, a pregar ou você é por nós ou você é contra nós. Então, se você não pensa como eu, você não pode ser de Jesus, e se você não é de Jesus, e aí tem muito esse lance, né? Que eu falo que o universo, me perdoe, mas o universo evangélico ele é muito simplista. É Deus e o diabo, é o bem e o mal, sabe? E ele só se resume nisso. Ou você tá com ele, não é com Deus, é com o que ele pensa sobre Deus. Ou você tem que ser, vamos dizer assim, conquistado, combatido ou destruído. E aí não dá, né? Exatamente. A gente sentou na mesa com muito racista, né? E essa coisa que você falou das religiões de dizer ou você é como a gente, ou você não é nada, é Sim, uma tática muito, muito dos nazistas e do fascista. Então era muito mais fácil você não se importar que estavam matando os judeus, afinal de contas, eles não eram nada. Os sim. negros, os homossexuais, os Eles ciganos, contaram os com isso, comunistas. né? Eles contavam muito com isso. Sim, sim. Né? E eles não chegaram na Alemanha e já foram matando, né? O que eu sempre Claro. dizia. Eles assumiram o poder em 33, a guerra vai estourar em 39, né? Nos Exato. campos de concentração. Então não foi assim, foi aos poucos, né? A água foi esquentando Demorando. aos poucos, sem que o povo Sim. desse pela coisa. Por isso que o racismo tem que ser atacado. É muito Sim. diferente de uma opinião, se eu gostei ou não da tua roupa, se eu gostei ou não daquela comida, se eu gostei. São Uhum. coisas que matam as pessoas, são opiniões que matam pessoas, que matam futuros, né? São Exato. opiniões, O racismo né? destrói, né? O racismo ele não é, na verdade, um sentimento. O racismo é um projeto de poder. Um Sim, projeto de poder que mira, que visa a certos exclusivismos no sentido de destruir mesmo, de impedir. Né? O que foi feito com os Yanomami é racismo, gente. O que foi feito nesses 4 anos com os Yanomami é racismo. Damares Alves deveria estar presa, mas, sabe, em Haia. Não era aqui não, né? Eu falo Haia porque a Haia, como o Brasil é signatário do TPI, admite prisão uhum. perpétua, né? Então, Tribunal de Roma, né? é. É, é isso aí, eu ainda sonho com isso, assim, eu tenho vontade de deixar uma comprada, uma passaginha para a Holanda com a data aberta para estar lá, nem Sim, que eu fique sentada lá fora, mas eu quero estar lá nesse dia, viu? sim, Que o primeiro presidente não africano seja condenado por genocídio. exatamente. Exatamente. Ah, para variar, a gente falou muito, né? Também o assunto Falando, é muito é vasto, é vasto. é vasto. A gente pode ficar aqui horas e horas e a gente Uhum. não vai alcançar tudo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos entrar nas questões da lei mesmo, das Vamos, alterações, né? sim, Da lei de injúria racial, né? Porque assim, a lei, então, até janeiro desse ano, tratava de forma diferente, não é? A injúria racial e o racismo, né? uhum. Por que isso acontecia, professor?
Na verdade, historicamente falando, a gente tem que lembrar que nós, na verdade, não tivemos libertação de escravos, né? No Brasil. Eu peço que as pessoas parem de falar isso. Olha, nós não tivemos descobrimento do Brasil, o que aconteceu foi uma invasão, uma expoliação capitalista do Brasil, ok? Ah, mas não tinha capitalismo ainda em 1500. Tinha com outro nome, só não tinha o nome capitalismo, né? As colônias sendo dizimadas nos seus recursos, nas suas vidas. Né? Então, nós tivemos uma invasão no Brasil, em 1500, que não para, e depois a gente tem aí o regime escravagista, que era, obviamente, propício para o capitalismo da época, ok? E aí, quando esse regime se tornou custoso, oneroso, ok, para o capitalismo, o que o capitalismo fez? Ele começou a pressionar, né? Foi nos Estados Unidos, foi na Europa, foi em vários lugares, até que chegou no Brasil, né? Se não me engano, nós somos os últimos a entre aspas, promover a Das abolição. Américas é o último. Na verdade, é isso, gente. O que aconteceu é, o capitalismo entendeu que aquele regime escravocrata era custoso, era oneroso, e que era muito mais jogo substituir essa mão de obra por uma mão de obra proletária, essência do capitalismo, a apropriação por expropriação, e mais-valia, do que manter a senzala, ou as senzalas. Essa é a grande verdade. E aí, como é que se faz essa abolição da escravatura? Vamos lá. Simplesmente assim, de hoje em diante, vocês são livres. Beijinho, beijinho, pau, pau, pode sair a porta ali da fazenda, né? A senzala está aberta, pode ir embora. Essas pessoas foram colocadas para fora com a roupa do corpo, gente. Nem as ferramentas de trabalho eles puderam levar. Então, quando você vai para o Rio de Janeiro, como foi a minha experiência de morar 2 anos e 5 meses lá em Niterói, e você vai para as comunidades, para os morros, e você vê que 99,9% das pessoas que moram nas nossas comunidades são pessoas pretas. Porque eles gostam? É bacana morar em comunidade? Não tem outra alternativa. E quando você vai pesquisar mais e conversa com os moradores, essas pessoas estão lá há 8, 9 gerações. Aquele barraco ali, ele já foi reformado N vezes, mas ele pertenceu ao tataravô da pessoa. Que na libertação dos escravos, Rio de Janeiro, capital do Império, eles não tinham para onde ir. Nem todo mundo foi para Quilombo, nem todo mundo conseguiu essa proeza. A maioria ficou ali vivendo de biscates, ficou ali sendo alvo da polícia política, social de então do Império. Não é? Então, toda essa gama que a gente tem, até para discutir eventualmente numa outra situação, professora Tânia, da massa carcerária preta e parda no Brasil, ok? Aí você tem um recorte racial e um recorte social, classicista também. Mas é nítido. Eles não foram indenizados. A minha tataravó morre no tronco. A minha bisavó é ventre livre, por parte materna. E quem indenizou? Ninguém. Não é? A minha avó, mãe da minha mãe, teve que se mentir na declaração de idade dela, a idade núbio dela. Ela casou com 9 anos. E aí arrumaram testemunhas para dizer, na época, isso em 1930 e qualquer coisa, que minha avó Lourdes tinha 12 anos completos. Não tinha. E por que ela casou tão cedo? Porque ela não tinha quem por ela. Então, um homem um pouco mais velho que ela, se apaixonou, ou se condoeu da condição dela, que era criada por um irmão, e assume. Então, na verdade, essas questões, né, relacionadas têm muito a ver com isso. Então, a forma como a legislação penal brasileira, desde as ordenações do Reino de Portugal, vem tratando certas questões, está muito ligado com a visão da sociedade. O direito é a sociedade, ou parte dela, né? Ou pelo menos quem, no nosso modelo hoje de produção de leis, quem tem mais condição de ter representatividade. Aqui e ali escapa uma Maria da Penha. Aqui e ali escapa uma lei de feminicídio. Aqui e ali escapa uma transformação de injúria racial em racismo. Mas se a gente for olhar, grosso modo, o direito penal é um direito penal eminentemente racista. Né? Pensando nessa questão da massa carcerária, pensando nessa questão da criminalização de drogas, né? Ou o dono da Ambev está preso.
O Mano Brown estava falando, outro dia estava assistindo, né? A fala dele no Roda Viva. Por que o dono da Ambev não vai preso? Por que o dono da 51 não vai preso? Não é? Posso dar um oi? Não, você quer dar oi, mas não pode. Pode. Filho, gente, tá Oi! Então, Tchau. assim, aí a forma como isso vem para dentro da legislação é justamente uma forma, porque a gente tem que lembrar, o racismo ele passa a se tornar um delito imprescritível, insuscetível de uma série de coisas, só a partir da Constituição de 88. E aí leva um ano para que a lei 7716 seja sancionada, não é? E aí a lei de racismo, ela vem assim muito tímida, né? Uma reclusão de 1 a 3 anos, olha, beira quase, sabe? Lógico, tecnicamente não é isso, mas beira muito uma infração penal de menor potencial ofensivo, que admitia até então suspensão condicional do processo e tal. E aí, quando essa nova lei vem a lume, ela vem para botar um ponto final nisso. Quando você passa e fala assim, não, peraí, esse bem jurídico, não é, que está aí na proteção de atitudes antirracistas, ele não é um bem jurídico qualquer. Ele tem assento constitucional, ele não pode ser uma coisa tão levianamente punível. E aí vamos pensar numa punição, numa pena criminal de 2 a 5 anos, já começa a ficar interessante. Só para vocês entenderem, é mais ou menos a punição do fraudador fiscal, da Lei 8.137/90, da Lei do crime do colarinho branco. Então, o racismo está sendo equiparado praticamente a crimes fiscais, que ainda é muito pouco, se a gente for pensar, né? Ainda é muito pouco, mas foi um avanço, significativamente. Então, por que não tinha esse avanço? Porque a sociedade, ou pelo menos segmentos importantes da sociedade, aqueles que têm condição de comandar o jogo de poder legislativo, eles escantearam lá a injúria racial, deixaram lá como uma mera ofensa no Código Penal, fica ali quietinha no seu canto, você entendeu? Admitia a suspensão do processo. Aí depois veio a ideia de que se isso é feito por rede social, admitir aumento de 1/3, já não cabia suspensão do processo, mas também foi uma evolução. Então vem aos poucos, eu diria assim, em doses ultra homeopáticas, evoluindo até que culminou com essa sanção, não é? Lembrando que o projeto de lei foi votado ainda no governo anterior, a sanção é do presidente Lula, mas foi votado ainda no governo anterior e o nosso ilustre andador de jet ski e promotor de motocicletas, ele simplesmente engavetou e não sancionou. Já era para ter sancionado, não tinha sancionado. Quer dizer, quando o Lula assumiu, tem um monte de projetos de lei votados que demandavam sanção. E ele está botando a casa em dia, né? Mas é isso. O que nós temos é uma evolução muito vagarosa no trato das questões de racismo no país. Espero que não pare por aí, né? A gente pensa que não deve parar por aí, tem que continuar. Sim, até antes de ontem teve uma decisão importante no STF, né, que decidiu que não cabe nem no crime de racismo, agora, claro, injúria racial, não cabe a celebração do acordo de não persecução penal, né, não cabe Isso seria mais. um contrassenso Então, absurdo, né? Seria um contrassenso completo, né? Não tá. É sempre aquilo que eu digo, né? Qual é a dignidade do bem jurídico? Está na Constituição Federal, então o legislador constituinte ele estava, sei lá, sob efeito de ópio, quando ele resolveu colocar a proteção contra atos racistas em assento constitucional? Claro que não. Então, se tem esse assento constitucional, tem que haver a justa medida de proposição legislativa infraconstitucional. Você não vai admitir acordo de não persecução penal, com certeza, senão vira um convite à impunidade. na sua opinião, qual que foi a principal alteração, né, nesse caso? Quando a gente equipara, então, agora, né, a injúria racial com o Sim. racismo, né? A principal alteração no meu modo de sentir, ainda que eu seja daqueles que contesta o efeito simbólico da pena criminal, mas a gente não pode esquecer que também tem um efeito prático, foi a elevação da margem penal de 1 a 3 para 2 a 5, e a possibilidade de haver causa de aumento de pena quando essa atitude racista é feita em redes sociais ou grupos, né, sociais, e principalmente a punição do racismo recreativo. Eu acho que essas 3 coisas são muito importantes, né? Ainda que eu diga, ainda é tímido, uma punição de reclusão de 2 a 5 anos, no meu modo de entender, é tímido, né? A gente precisaria pensar em algo um pouco diferenciado, quem sabe num estatuto da discriminação,
pensar em eventualmente até alterar a Lei 6716, não sei se revogá-la, mas pensar num estatuto da discriminação em que a coisa fosse um pouco mais severa e, quem sabe, até o estatuto pudesse entrar dentro do Código Penal, como os crimes contra o Estado Democrático de Direito foram colocados dentro do Código Penal, né? Estavam numa lei de segurança nacional e ele entra para dentro do Código. Eu sou muito daquele que gosta das coisas dentro do Código e, óbvio, entrando dentro do Código com uma conotação punitiva bastante interessante, né? A lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela trouxe um enquadramento punitivo bem interessante, né? A maioria das penas 4 a 8 de reclusão, né? Eu penso que tem que ser por aí mesmo, viu, Tânia? Então, assim, que houvesse aí a possibilidade de se estudar, pelo menos durante esses 4 próximos anos, uma propositura de uma... Não seria uma reforma da lei de racismo, ou da lei antirracista, mas seria realmente criar um estatuto ou um capítulo no Código Penal do Estatuto Antidiscriminação, sabe? E ser, assim, bastante contundente, bastante significativo, sabe? E existem outras formas de racismo que ainda não estão muito bem especificadas, e toda vez que o tipo penal não está muito bem especificado, ele abre margem, né, para que você eventualmente consiga ficar naquela zona de impunidade. Tudo isso é importante a gente pensar. Acho que o caminho é por aí, viu? Sim, sim. E também agora é imprescritível, né? Então, também isso, Sim, isso é a fundamental. qualquer tempo, sempre. Porque às vezes a pessoa está em uma situação ali que de emprego, sei lá, de empregado, uma situação que ela não tenha condições de denunciar naquele momento, Sim, né? claro. Então ela pode não. Talvez isso assuste um pouco os racistas, dizer, poxa, fica sempre essa faca no pescoço, né? Essa Sim, claro. possibilidade dele ter que responder criminalmente Eu por tenho aquilo que para ele mim que a gente ainda vai ter muita surpresa, vamos dizer assim, por um lado desagradável, por outro lado agradável, nos próximos anos aí, com a quantidade de pessoas que você pode ter certeza, né, que informação é poder. Se a gente Uhum. continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui, de disseminar, sabe, de a pessoa não se calar. E, não foi comigo, eu sou pardo, não foi comigo, mas a pessoa está do meu lado aqui, eu estou vendo, pô, parte para cima, já dá voz de prisão em flagrante, chama a polícia, recolhe, e é só assim que a gente vai realmente começar a, vamos dizer assim, pressionar para que as coisas, de fato, na vida real, mudem. O silêncio não vai favorecer a luta antirracista, pelo contrário. Sim, e talvez a pessoa não tenha nem se dado pela coisa de que ela está sofrendo uma injúria racial, né? Então, É, às vezes a gente olhando de fora, eu também sou dessa opinião, que nós não podemos mais tolerar. Agora chega, o tempo de pacificação acabou, agora o tempo é de enfrentamento, né? olha, eu vou te falar que é uma coisa bem estranha, né? Mas eu estava no Instagram outro dia e eles estavam falando da negociação no basquete lá que envolvia aquele atleta fabuloso do basquete, o Kyrie Irving, né? E ele queria ir para o Lakers, tem todo um trabalho do LeBron para montar uma equipe para ser campeão de novo, tal. E aí os comentários eram os mais absurdos. Aí eu fui lá e comentei, falei, olha, quando o dono da franquia diz, não, você vai, mas não vai para onde você quer, não, vai para onde eu quero. Essa é uma modalidade moderna de escravagismo. Aí, nossa, para que eu falei isso? Mas me xingaram, me ofenderam. Mas o cara ganha 35 milhões de dólares por ano. Como é que você pode falar um negócio desse? Assim, eu só respondi assim, mas ele é o dono da franquia? Ele pode ir para onde ele quiser. Ele pode, grosso modo, dizer assim, olha, hoje eu queria muito jogar, mas, cara, tô afim de sair com a minha esposa. Eu vou curtir, eu vou transar, eu vou tomar um vinho. Ele não pode fazer isso. Tanto que ele foi punido N vezes, né? Durante o período dele lá e tal. E aí eu cheguei e comecei a olhar as pessoas que estavam comentando, e boa parte das pessoas são pessoas brasileiros e pessoas pretas. E eles não conseguem entender isso, você entendeu? Que o racismo, ele, na verdade, ele hoje, né, modernamente falando, de tempos para cá, de séculos para cá, ele é um subproduto do capitalismo. Sim, A não existe discriminação capitalismo sem ela é racismo. essencialmente ligada ao capitalismo, ao modo de vida que o capitalismo impõe. É Eu falei isso isso para um mesmo. promotor amigo meu, ele é pardo como eu, ele veio de Santa Catarina, acho que até que ele é de Porto Alegre. Não, Cláudio, não pode ser assim. Falei, quer ver? Vamos tomar um café no shopping, na Copenhague? Eu sei que você gosta, vamos lá. Chegamos lá. Aí eu falei, não, antes de tomar café, você vai andar comigo no shopping. Começamos a andar no shopping Três Lagoas.
E eu falei assim, então agora nós vamos fazer um exercício. Você me empresta a sua mão, que eu vou precisar de 20 dedos. Para cada pessoa, não importa se é criança, idoso, homem, mulher, preta, que você enxergar aqui no shopping, como cliente, consumindo, você vai levantar um dedo, na hora que acabar os seus dedos, eu uso os meus. Pode ser, pode ser. Ele não conseguiu encher a mão. Ele encontrou 3 pessoas, devia ter ali, naquele horário, na praça de alimentação, talvez umas 80 pessoas. Ele encontrou 3. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? Assim, isso aí é o racismo capitalista. Aí eu falei, então agora eu vou te fazer passar uma lição para você, que a maioria não olha isso. Começa a olhar outdoor. Outdoor de loteamento, de lançamento de prédio, outdoor de lançamento, de qualquer coisa. Que coloque fotos de família e me aponte quantas pessoas pretas estão nos outdoors. E sabe qual foi a desculpa que me deram para isso? O dia que eu critiquei isso? Não, mas as empresas usam um book de fotos de pessoas. Então, começa lá na origem, no book. As pessoas pretas não são bonitas para serem fotografadas, elas não representam um ideal de sucesso. Joaquim Barbosa, Maísa, sei lá, tem tantas para a gente falar. Lázaro Ramos, Glória Maria. Ramos, Glória Maria. Quer dizer, então se a ideia eu vou colocar num outdoor, um outdoor da Vivara. A Vivara do shopping tá lá, pô, eu acho linda tudo, mas tá lá a Gisele Bündchen, né? Eu não podia ter a Isa, ou sei lá. Então, assim, isso é estrutural, gente. Isso é muito estrutural e institucionalizado. Isso não é feito por acaso, isso é pensado para ser assim. É isso. Sim. É triste, mas nós estamos lutando e aos poucos mudando, né? Demorou 100 anos desde a lei, né, da abolição até a Constituição Federal vir e colocar o racismo nela, né? Tamanha a importância de lutar contra ele. Espero que não demore mais 100 anos para que a gente veja, de fato, as coisas mudando, né? Então, mas importantes vitórias a gente vai tendo ao longo do Eu sempre tempo. digo, Tânia, que assim, a gente às vezes tem o hábito de... Eu sou muito crítico, né? Eu sou de origem presbiteriana, evangélico, né? E a gente aprende a desconfiar até de quem está pregando. Né? O cara está pregando e está com a Bíblia embaixo vendo se é verdade. É mais ou menos assim que eu fui criado, né? Então eu sou muito crítico, exageradamente crítico, mas eu tenho aprendido que muitas vezes a gente também tem que comemorar as conquistas, por menores que elas sejam. E eu penso que isso que aconteceu agora em janeiro, com a sanção do presidente Lula, é uma conquista importante, sabe? Levar a injúria racial para dentro da lei que combate a discriminação racial e torná-la imprescritível e aumentar a pena e combater criminalizar o racismo, né, na modalidade diversão, eu acho que isso não é algo para a gente falar, não, isso aqui é pífio. Não, não, isso é importante. Isso é um marco. É um marco. Sim. É isso aí. Não é ainda onde a gente quer chegar, mas já é um passo. Não, é um caminho, estamos no caminho. O caminho se faz caminhando. É isso que nós estamos fazendo. É isso mesmo. Bem, tá dando o nosso tempo aqui. Olha como voa, né? A gente está conversando com pessoas inteligentes, assuntos bacanas, né? O tempo voa. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos que nos assistiram nessa noite, agradecer ao professor Cláudio por ter topado. Espero que não seja a primeira vez, que tenha outras oportunidades da gente conversar, continuar essa conversa ou tratar outros assuntos. A gente está aqui sempre também à disposição. Então, muito obrigada mais uma vez. E obrigado ao Estevão, né, pela confiança aí no nosso trabalho, né, ao pessoal do clã, a todos os amigos. Muito obrigada por mais uma vez acreditar no nosso trabalho, confiar no nosso trabalho aqui. Professor, se você quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz. Eu até peço desculpas, o Rubens, meu filho, ele é autista em grau moderado, e o autista é complicado. Eu falei, 8 horas nós vamos para o lanche. O rapaz do lanche já está nos esperando lá, né? E ele bateu o olho, deu 8 horas no dele lá, que está 3 minutos adiantado, ele correu aqui. Então, quero pedir desculpas, mas agradecer. Me sinto muito honrado de estar na ANAM, me sinto muito honrado de estar aqui com o pessoal do clã. E um forte abraço a todos, todas e todes, e sigamos na luta antirracista. É importante a gente criar corpo.
Boa É isso noite. aí. Boa noite. Até mais. Obrigadão. Marcel, Marcel.